posso gravar. Você grava. Nós aqui que não sabemos fazer, mas a irmã que me ajuda aqui falou que nós não sabemos fazer. Não, nós já estamos iniciando a gravação já. Ah, já? Já. Então, nós vamos primeiramente agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui com a senhora neste dia tão importante, né? Tão Sim. importante não só para as irmãs anunciadas, mas para nós também. Sim. Então, nós vamos passar a palavra para a senhora senhora possa estar iniciando, fazendo também uma oração conosco, porque é uma alegria muito grande receber a senhora aqui no nosso meio, viu, irmã Pepe? Com muito carinho. Bom, primeira coisa que eu quero é agradecer a oportunidade que vocês me dão para poder me encontrar com vocês, ainda que seja através de aparelhos e não é um encontro próximo, mas é importante porque estou conhecendo todo mundo. Então, primeiro, agradecer a oportunidade e agradecer não só a oportunidade do encontro, quanto a possibilidade de a gente falar um pouquinho sobre o nosso fundador, Francisco Coll, que é uma figura importante. Eu lembro que quando o padre Folgaroso fez a pregação também sobre o padre Coll, um outro frei rezou, mas hoje parece que não tem tal coisa. Então, nós mesmos vamos rezar. Pode ser? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem responder? Deu para escutar? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu quero escutar. Para sempre. Para sempre seja louvado. Então, estamos aqui por um motivo muito especial. Lourdinhas nos pediu para falar sobre o padre Coll. E eu sabia que você já tinha escutado outra palestra sobre o padre Coll. E então eu ficava assim meio dividida. Mas Lourdinhas me falou que tinha muita gente nova agora na família dominicana que talvez não conhecia muito ou conhecia pouco a figura do padre Coll. Então, ela insistiu para eu falar e pensei, bom, pois eu vou preparar o padre Coll porque o padre Coll para nós é muita coisa. Então, estamos celebrando o ano do Jubileu da Esperança. A nossa comunidade, a congregação das Irmãs Dominicanas, está celebrando o duplo jubileu, pois são os 150 anos da Páscoa ou da morte de São Francisco Coll. Além do jubileu da Igreja, que também é o jubileu da Esperança, nós estamos celebrando como congregação. Não sei se dá para ver. Não dá. Vou ler. Peregrino e profeta de esperança. É o que estamos... Aqui está colocado, mas acho que vocês aí não enxergam. Mas está escrito, peregrino e profeta da esperança. Estamos celebrando 150 anos que ele nos deixou e se foi para o céu. 150 anos da Páscoa. O lema do jubileu é peregrinos de esperança. Na igreja também, peregrinos de esperança. E o lema do jubileu de São Francisco Coll é peregrino e profeta da esperança. Pois em toda a sua vida ele foi um verdadeiro profeta. Testemunha de fé e de esperança em Cristo ressuscitado. Estamos em tempo de Páscoa, quinto domingo de Páscoa, e estamos na hora certa. Sempre temos que ser testemunhas do ressuscitado, porque a nossa vida tem que ser
vida resucitada. No precisamos morrer para resucitar. Repito, no precisamos morrer para resucitar. Podemos resucitar cada día morrendo. Morrendo as coisas que non nos ajudan a resucitar. Foi Francisco un infatigável misionario que evangelizou con a vida e con a palabra. Ele que dicía, as persoas acreditan máis no que ven con os ollos do que no que ven, no que con que ouven nos ouvidos. Isto tamén falamos nós. Nos acreditamos mellor naquilo que vemos que non naquilo que escutamos. Continuando con isto, eu escutei ao padre Foraroso ou de alguén de vocês que estaba querendo un canto ou un refrán do padre Col para aprender. Foi? Lembra? E eu trouxe aqui un canto. Primeiro vou ler. Se vocês depois querem me ajudar, vou cantar. Mas primeiro vou ler porque é a síntese do que o padre Coll foi. Capaz que vocês já me têm escutado, mas mesmo assim, como tem gente nova, que ela falou que tinha gente nova, pois vou ler. E depois, se vocês acharem bom, cantamos um pouquinho. Padre Coll nasceu na Espanha, isso está fácil. Em difícil situação, tempos de guerra, pobreza e fome, quanta labuta e quanta dor. Sua mãe foi Madalena, mulher forte que lutou pela família e pelos filhos. Quando viúva, ela ficou. E Francisco era um menino muito esperto e brincalhão. Desde criança sempre mostrava querer ser padre e pregador, como o Leão XIV de agora parece que também quis ser sempre padre. Depois passaram os anos e Francisco se tornou um catequista e um missionário que a todo o povo emocionou. Vendo o povo e seus problemas, Padre Coll sentiu dor da criancinha e juventude que lá ficava sem instrução. Então, decidiu agir para pôr a solução. Assim, fundou a congregação que ele chamou da Encarnação. E hoje, suas filhas, continuamos a missão. Dominicas de la Anunciata, Francisco Coll é o fundador. Só vou cantar a primeira estrofe, porque toda é muito. Depois, se querem, cantamos mais. Padre Coll nasceu na Espanha, em difícil situação. Tempos de guerra, pobreza e fome, quanta labuta e quanta dor. Sabem, né? Tempos de guerra, pobreza e fome, quanta labuta e quanta dor. Sua mãe foi Madalena, mulher forte que lutou pela família e pelos filhos. Quando viúva, ela ficou. O resto vai deixar para o final. Pode ser? Pode. Então, agora vamos entrar principalmente para os novos, porque os outros quase já sabem de cor tudo o que vou falar. Francisco Coll e sua vida. E Francisco Coll e sua vida, onde foi a vida dele? Que era espanhol, o canto falou, mas espanhol não é muito grande, mas é menos que Minas, mas mesmo assim é um lugar.
Cataluña, tenemos que situar en Cataluña. Quien está fácil da mente, sitúa Cataluña no norte de España, no Pirineo catalán, limitando con França. Cataluña ten 4 provincias: Barcelona, Tarragona, Lérida e Gerona. E ele nasceu na Gerona. En o ano 1812, la ciudad de Gombrèn, diócesis de Vic, y era o 11º e o caçula dos filhos de Pedro Coll e Madalena Guitar. Pedro já era viúvo e já tinha outros 10 filhos. E com Madalena teve 11. E o menor era Francisco. E vamos ver como era Francisco. Primeiro, no dia seguinte do nascimento, foi batizado. Batizado no dia seguinte do nascimento, o 19 de maio. Hoje estamos em dia 19 de maio. Não, perdão, nasceu 19 de maio e foi batizado o 20 de maio. Seu pai, Pedro, tinha 66 anos quando ele nasceu. Morreu quando o menino ia completar 4 anos. Imagina, com 4 aninhos, o menino ficou sem pai. E a sua mãe, Madalena, que era uma mulher corajosa e, sobretudo, profundamente cristã, criou sozinha os seus filhos e os iniciou, especialmente o caçula, em sentimentos de piedade e amor a Deus e a Virgem Maria. Só que a situação era difícil, o canto já falou. Catalunha ainda ocupada pelo exército de Napoleão francês. Napoleão francês atacou Espanha e foi até Portugal. Sofria as consequências da guerra. Eram tempos de escassez. Tempo de guerra sempre é tempo de escassez, fome e todo tipo de problemas para a já bem difícil vida daquelas humildes famílias de montanha. Desde pequeno, Francisco Coll, desde pequeno, despontaban nele claramente sentimentos e atitudes religiosas que sua mãe Madalena, sempre atenta ao crescimento do pequeno, soube descobrir e alimentar. Vendo-o tão inquieto e cheio de vida e que de perto dele ninguém era capaz de ficar tranquilo, amorosamente lhe dizia: escuta bem, meu filho, oxalá explodes de amor de Deus. Oxalá explodes de amor de Deus. E eu aqui quero contar uma história. Estando eu en Gobernador Valadares e traballando falando con a familia dominicana, pois tiña unha señora que agora estou vendo que está aí, que tiña un menino tamén así, moito experto, moito dinámico, moito inquieto, e a mãe non era o 10º, non, era o do meio, acho que era o 2º, e falou: mas meu filho, faz favor, para um pouco, parece que você está com o capeta. E o menino respondeu: oh, mãe, eu sou batizado. Eu sou batizado. Pode rir, porque sei que está aí. A mãe está aí, escutando. Isso me fez pensar muito no meu batismo e no batismo dos outros. Um rapaz de 4 anos
igual que aqui a Francisco, responde a mãe, oh mãe, do diabo nada, de capeta nada, eu sou batizado. A mãe, voltando, a mãe falava para Francisco, meu filho, oxalá explodes de amor de Deus. E vocês falam o que com o menino quando tem um menino inquieto? O que vocês falam com ele? Porque alguém deve ter algum menino inquieto entre vocês também. O que é que vocês falam para eles? Que é? Estudou na escolinha de seu povo. Pode pensar como era a escolinha de seu povo. Povo pequeno, século 1000. Em que ano nasceu? 1212, não. Século XIX. Estudou na escolinha do seu povo e, como tinha um jeito de ter vocação sacerdotal, sua mãe animou-lhe para que estudasse latim. E um dia Francisco disse a sua mãe que se ele fosse ao seminário estudar, necessitaria umas calças novas. Sua mãe imediatamente preparou-lhe tudo para que ele fosse estudar na cidade de Vic. E bom, Vic pertence a Barcelona, não é Gerona. Vic pertence a Barcelona e tem pelo menos uns 60 quilômetros. Como ele fazia esse trajeto? A pé? Com muito? A cavalo? Não sei. A história não fala como fazia esse trajeto. Francisco, no entanto, entra no seminário e desde o ano 1822 a 1830 cursa nele os estudos de latim e filosofia. Apesar de uma situação tão difícil, existia no seminário um ambiente intelectualmente bom. Essa foi a sorte de Francisco. Exteriormente, uma situação difícil, pré-guerra, Napoleão por aí, porém no seminário estava bastante bem. Francisco destaca. Por que Francisco destaca? Por que chamava a atenção Francisco? Ou melhor, por que não chamava a atenção? Pela sua simplicidade. Sua tenacidade. O que é ser tenaz? Vocês sabem. Tenaz. Principalmente nos estudos. Como todos os seminaristas pobres e sem recursos econômicos que não tinham família em Vic, teve que arrumar-se como externo, morando na casa de alguma família que lhe acolhesse em troca. E em troca de esse acolhimento, ensinava catecismo aos filhos. Diríamos que era uma fazenda, não tão fazenda como as de aqui, mas enfim, na roça, e foi muito, muito acolhido esse menino, Francisco, foi muito querido, tanto que depois, quando a situação é mais difícil, e a saída de novo, ele voltou a essa família. Quando já estava quase sendo padre, que ainda não, ele voltou a essa família. E é nessa família que ele se realizou como homem, como catequista, como futuro padre. Esse lugar, Puig-Gelojas, muito difícil de falar até para mim. Estando lá, morreu sua mãe. Ele tinha 15 anos quando morreu a mãe, que foi o 9 de dezembro de 1827. Ele tinha 15 anos quando morreu a mãe. Ele tinha 15 anos.
E como voltou, quando ele voltou a casa, como já não tinha nem pai, nem mãe, nem irmãos, ele se sentiu muito sozinho. Ele se sentiu muito sozinho. Mas, em todo caso, essa família o acolheu. Acontece que no seminário conheceu aos frades dominicanos. Isso foi em Vic. Frequentava a igreja do Rosário, igual que a outros muitos seminaristas, e sentia o chamado de Deus. Não sabemos muita coisa dessa época. Sim que podemos nos perguntar que foi o que lhe atraiu para a vida dominicana. O que ele viu nesses frades dominicanos que ele tinha na cidade onde ele, em Vic, na cidade onde ele morou, não, em Vic, o que ele viu nos dominicanos? Com que aspecto sentiu-se mais identificado? Então, podemos dizer que o que chamou a atenção foi mesmo a palavra de Deus, o ardor de São Domingos, na hora de evangelizar, e ardia já em Francisco Coll o fogo de pregador itinerante. Por que isto? Porque São Domingos, da vez anterior que eu também trabalhei um pouquinho com vocês, foi que São Domingos foi itinerante e foi até lá no norte, com problemas da princesa, porque na época, e aí encontrou com os hereges, e aí com os hereges trabalhou ele. Então, a itinerância de Francisco tive como base a itinerância de Domingos. E ele gostava de pregar, gostava da vida itinerária, gostava do que ele via nos dominicanos, e ele queria ser dominicano. E também parece que uma vez, ou não sei se mais de uma vez, ele escutou alguém conhecido ou desconhecido, não sabemos bem, falar: tu, Francisco, tens que ser dominicano. Tu, Francisco, tens que ser dominicano. Ante isso, já, ele de um lado conhecia os dominicanos, o outro fala que para ele que tem que ser dominicano, pues já está, resolvido. Agora vamos ver como que resolve. Pues consigue. Consigue pelas metades, porque un seminario de Vic, que tiña seminario en Vic, era moito pobre. Era moito pobre. E o prior do seminario, con dor de corazón, falou: meu fillo, aquí nós non podemos pegar você. Imagina como debe ter ficado o Francisco e a mãe e todo o mundo, non só ele. Aquí non podemos pegar por você. Mas non era por maldade, non era por non querer, porque Francisco tiña tudo para ser dominicano. Porén, o convento era pobre, non tiña condicións de manter un rapaz novo. Porén, tamén o prior da comunidade de Vic encamiñou ele para Gerona. E allí sí, allí aceitaron ele moito ben, con moito cariño. Ele conseguiu estudar lá moito ben, porque o seminario de Girona tiña moito bon profesor, aceitaron ele moito ben, economicamente tamén estaba ben, entón para ele foi unha salvación.
Comeza os estudos de teoloxía no ano 1831. En 1833, 2 anos, recebe en Gerona a tonsura. A tonsura. E que será eso da tonsura? Vocês sabem, né? Quando eu era menina e depois também, os que iam ser sacerdotes cortavam aqui na cabeça o cabelo e ficavam um redondo assim, um círculo. Isso chama tonsura. E era quando recebiam as ordens menores e possivelmente recebeu o subdiaconato. Subdiácono. E o 4 de abril de 1835 recebe o diaconato na Basílica da Mercé, en Barcelona. Ser ordenado en Barcelona non é a mesma coisa que ser ordenado en Francisco Sá. Porén, temos un problema. Os religiosos, en concreto os dominicos e outros, mas foran expulsos violentamente do convento, principalmente os religiosos. Se mexían máis con os religiosos, porque os religiosos acostumaban ter propiedades, por exemplo, o convento mesmo era propiedade da orden e tiñan tamén máis algunhas outras coisas. Entón, o goberno non estaba de acordo con iso, entón, todos fora e iso vai ficar para nós. Podemos imaginar facilmente a terrível situación na que ficaban os frades que tiñan que deixarse os conventos. Os primeiros meses eran de unha enorme inseguranza. Já pensou que cada unha tivésemos que sair de nosa casa sen saber a onde ir, sen diñeiro? Necesidades económicas e angustia, porque tiñan que buscar un lugar para viver e adoptarse aos poucos un novo tipo de vida. Cada un tiña que buscar novos camiños, pensar novas alternativas e decidir a facer algo para continuar vivendo. E aí Francisco tentou ir para casa, porque tiña 10 irmáns de pai, máis outros 10 de pai e mãe. Son uns cuantos. Porén, nesa época, uns já tiñan casado, outros já tiñan saído para o sei onde. Ele non encontrou apoio na casa. Non encontrou apoio na casa. Porén, tiña a casa onde tiña sido escollido cando era rapaz, estudante, catequista, Puxelosas, e foi lá. E aos anos de estar lá, foi ordenado sacerdote. A pesar de tanta dificuldade, foi ordenado sacerdote. E algunhas características deste sacerdote. Tiña unha piedade creativa. Ter piedade creativa. Já pensou que é ter piedade creativa? Non sempre rezar o mismo da mesma maneira. Non. Além de profundamente, con un sentido diferente, non sei. Profundo, actualizado, diferente, importante, con cariño. Non consiste somente en preservar no camiño elexido. Fidelidade é, sobre todo, buscar continuamente a maneira de realizar o ideal soñado. É porque a xente ten ese perigo. A xente faz tudo. Non, eu sempre fez ben, é así que, así. Non, mas se a xente acostuma a fazer do mesmo xeito sempre a coisa, chega un momento en que cansa. Entón, de un lado non pode ter tanta diferenza que o modelo non parece máis en nada aquilo que ten que ser, ou é tan igual, tan idéntico, que falta vida. E cando falta vida,
pois está morto. Francisco gosta de trabalhar em equipe. Uma característica muito, muito interessante. Gosta de trabalhar em equipe. Às vezes não é fácil isso, não. E ele trabalha, está convencido de que a missão, quando se faz em equipe, é mais eficaz. Já experimentaram isso? Então ele se junta com outros missionários dominicanos. Tinha outros missionários dominicanos, mas não só isso. Tinha jesuítas. Isso que jesuítas e dominicanos não amarram a égua, como isso, não sei. Agustinianos, como o Papa de agora. Sacerdotes diocesanos, com eles para fazer novenas, missões, de uma maneira duradoura. Às vezes, as missões demoravam 20 dias. Já pensou? Se agora nós tivéssemos missões de 20 dias, mal estamos fim de semana, 20 dias. E depois encontrou pessoas que ajudaram muito. E duas pessoas muito específicas San Antonio María Claret, que depois foi bispo e foi fundador. E outro que está me faltando agora, Balmes, uma escola, eu estudei no colégio do Balmes, e depois San Antonio María Claret, que foi bispo e ajudou muito o Padre Coll. O Padre Coll era dotado de grandes qualidades para exercer o ministério apostólico. Era robusto. Aquí está na foto, mas non está moito robusto. Está máis lá, aquele lá en cima, que este aquí. Robusto, forte, saudável, curtido pelas privações. Já pensou? Às vezes a gente pensamos que as privações complican muito, e teño hora que as privações ajudan a pessoa. E as dificultades tamén. Era admirado por todos. E estimado principalmente pelo seu ardente zelo e pelo seu jeito espiritual e pela sua doutrina. E eu me pergunto, nós temos agora pessoas assim? Encontramos nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, pessoas que assim? Porque se encontramos, estamos de parabéns. Mas sim. Era um homem de Deus. Todas as qualidades que a gente está falando de antes, mas era um homem de Deus. Sabe o que é ser um homem de Deus? Pensa aí nas mulheres que vocês se encontram. Falo mulheres porque a maior parte do que estou vendo são mulheres, com perdão dos homens. Mas olha as mulheres de Deus que você encontrou. Deve ter encontrado alguma. Sim, eu encontrei. Claro que sou mais velha que vocês, mas eu encontrei mais de uma, mais de duas, mais de três. Aí em Governador Valadares encontrei. Aí em Governador Valadares encontrei. E em outros lugares também, mas como o que mais vejo é aí. Então, parabéns por elas. E aí o caminho está aberto para que qualquer possa ser mulher de Deus. E os homens também, com perdão, os homens também. Era um homem de Deus, cuja virtude traduzia-se no seu trato profundamente humano. Não porque fazia muito sacrifício, que também devia fazer. Não porque ia a muitos lugares a pé,
quilómetros a pé a pregar, que tamén da facía. Non porque facía mucha penitencia, porque na época era penitencia de se pegar, tamén facía, non por iso. Por que era? Porque era humilde, porque era simples, porque era cariñoso, porque sabía perdoar, porque era misericordioso, porque era acolledor, porque era alegre. Casi nada, né? A súa vocación dominicana movíalle a buscar viver e pregar sempre a verdade. Eso tamén é moito importante para a familia dominicana, para nós. A verdade. A media verdade é unha doble mentira. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala a verdade pelas metades, complica, porque a gente desorienta. Se a mentira fala toda como é, a gente desconfia. Mas se fala a verdade pelas metades, desconfía menos. E às vezes é pior. Temos que estar espertos aí. Era un homem de misericordia. Agora ia falar, agora está na moda iso da misericordia. Non é que agora este non é moda da misericordia. Na orden dominicana, a misericordia non é moda. Na orden dominicana, a misericordia é perenne. Porque San Domingos, un fundamento de San Domingos era a humildade e a misericordia. Está dando para escutar, que abaixei moito a voz e non sei se dá para escutar. Practicou, estamos falando de Francisco, practicou a vida apostólica en pobreza. En pobreza. Isto tamén é moito interesante, porque agora o máis normal é ter aparello para isto, aparello para aquilo, aparello para aquilo outro, celular, computador, non sei que, você sabe moito máis que eu. Na época non tiña nada diso, nada. Porén, a evangelización funcionaba. O que era que superaba toda a aparelhaxe? Pois o espírito de entrega, de dedicación, de preparación, talvez, tamén, de comunión. O Papa está nos pedindo moito agora a comunión e a paz. 4 días que está aí, 4 días ou 10 días que está, pouco máis, já nos vai falando bastante de paz e comunión. Comunión e paz. Paz e comunión. E nós que somos da familia dominicana, ele é agustiniano. Ele é agustiniano. Moito antes que dominicano. Mas non faz mal. Non faz mal. Nós non temos que seguir, claro, as orientações do Papa, só faltaba. Mas con San Domingos e o Padre Coll estamos ben cimentados. Estamos ben cimentados. Continuamos, entón. Continuou hoy a pregación en pobreza. Por iso já foi falado antes. Unha vida simples e austera. E, claro, o povo sempre é bom. O povo é bom, era bom, e é bom agora e será bom. Porque tem un cariño especial, inclusive aquí pelas irmás, que tivemos aquí unha festa este fin de semana.
E como a comunidade nos agradeceu, como foi bom, como foi bom. Em tempos do Padre Coelho também. Por ele nunca aceitava nada extraordinário, a não ser aquilo que precisava para comer. E como falei antes, que trabalhavam em equipe, e homens normalmente comem bem, e como lá num lugar fazia frío também, porque eso tamén ten que saber, se faz calor, pois come menos, ou apetece menos, mas con frío você ten que comer quente, e bastante, para enfrentar, porque a vida que eles levaban era difícil. Mas ele non pegaba máis que aquilo que precisaban. Depois, cando foi fundador, xa a cosa mudou. Pero, por enquanto que aínda non é fundador, pois non recibía ningún pago, ningún diñeiro, ninguna coisa. Só a comida. Tenía unha voz, cantaba bonito, cantaba forte, tenía unha voz modulada, e esa mesma voz, de ben que cantaba, emocionaba o povo, e o povo prestaba máis atención, e até levaba ao arrependimento, e levaba á verdadeira conversión, e ficaba no seminario horas e horas e horas e horas. Gente que viña de lonxe para facer fila, coisa que tampouco agora acontece eso, né? Non acontece nada disso. Agora non acontece nada disso. E teve tempo de escrever. Alén desa vida tan cheia que ele levaba, teve tempo de escrever principalmente a hermosa Rosa, hermosa, formosa Rosa, e a escala del cielo, a escala do céu. Outra coisa, rezaba moito. O povo sempre vía a ele rezar antes de comezar a pregación, antes de entrar no confesionario, antes e depois de celebrar a Eucaristía, e no pouco tempo que ele ficaba libre. Era un home de fe inquebrantable. Inquebrantable, que significa eso? Que non era cualquier coisa, non. Que non era cualquier coisa que desanimaba a ele, non. Home de unha esperanza firme, que viveu con os ollos sempre voltados para o céu, levando na boca as palabras. Que palabras eran esas? Era moito marcado no Padre Coelho. Al cel, al cel, al cel, al cielo, al cielo, al cielo. E, claro, estou vendo aí xente moito nova, non ten por que estar pensando en ir para o céu, mas si viver no céu. Facer da terra céu. Pode. Non precisa morrer. Nem precisa morrer para resucitar, falei antes. Nem precisa morrer para ir para o céu. Como vocês vão fazer? Adivinha. Descobre. Não precisa morrer para resucitar e não precisa morrer para ir para o céu. Por quê? Porque a ressurreição e a morte vão da mão. Morro hoje alguma coisa, mas isso que morro, ressuscito também. Se morro a uma falha, cresço na fé ou noutra coisa. Depende em que morra. Ou crescer no sentido contrário. E ir para o céu
É muito longe o céu, ir lá, muito longe. Aqui pode começar o céu. Quando eu convivo com a minha irmã, quando eu perdoo a minha irmã, quando eu não perco a paciência, quando eu me ajudo, quando tenho uma palavra agradável, quando deixo para lá o que não me convém. Tantas coisas que vocês sabem muito mais do que eu, muito mais do que eu. E agora eu vou falar, o tempo está indo, perfil, de Francisco Sá, perfil. A gente se coloca de lado para ver o perfil. Aquí vai ser de frente. Era de saúde forte e robusta. Aquí estamos, se ve máis forte, porque aquí me lo han pintado, mas non me lo han pintado forte e robusto. Lá está máis forte e robusto. E aproveito, leva unha bandera, un estandarte. Acostumaba a ir levando o estandarte nas homilías, nas misións. Era de saúde forte e robusto. Era de caráter tenaz e decidido. Tenaz non é muito palavra coñecida, acho, mas vem detrás o decidido, firme. Sabía o que quería, ia aquilo que quería, e inquieto, empreendedor e creativo. Lembran a piada que falei antes? Inquieto. E se vocês têm aí algún inquieto de criança que está crescendo, olha a ver se não é outro Francisco ou outro Bento XIV, não, León XIV, ou outro, que o menino que respondeu eso chama Joan Lucas. A ver si hay por ahí otro Joan Lucas, a ver si tem por ahí otro Francisco, a ver si tem por ahí otro León XIV, ou a ver si tem outro cualquier un de vocês. E pode ser a mulher também, inquieta. Non por dar traballo, non. Inquieta por ter luz para ir a por aquilo que viu que tem que ser. Muito sociável e comunicativo. Nada disso. Sociável e comunicativo. Bondoso. Bondoso, a bondade. Bondade. Compassivo. E, além disso, pacífico. Não, os que me estão olhando aí com risa, que eu estou vendo, não sei se está porque está com tudo o que estou falando ou porque gostaria de estar com tudo o que estou falando. Adivinha? Alegre e com sentido do humor. Sabes que é muito importante isto? A ser alegre e com sentido do humor. É que a gente normalmente é muito séria, é muito responsável, tan responsável que é, parece que rir não é próprio do responsável. Não, senhor. Uma risada bem levada, às vezes se leva, alivia muito mais que outra coisa. Generoso e desprendido das coisas. Olha aí como está teu guarda-roupa, teu não sei o quê, teu computador, tua coisa. Adivinha como está? Paciente e sofrido, veraz e franco, humilde, prudente e simples. Compartilha a súa casa, a súa vida e a misión con os demais. Veraz e franco ao falar. Isto, já falei antes de meias verdades que son dobles mentiras. Coherente, vive o que prega, piadoso e profundamente religioso. É muita coisa, né? Pois así era. Eso era o perfil de Francisco Coll. Mas ten o perfil de Francisco Coll
não os traços humanos como antes, e sim os traços da identidade cristã dominicana. Tenho que ir um pouquinho de frente porque depressa, porque o tempo está passando. Homem de fé. Homem de fé. Aí. Homem de fé. Centra sua vida em Deus. Equivale a, antes eu falei, homem de Deus. Aqui volto a repetir. Consagra sua vida ao serviço de Deus na ordem dos pregadores. Homem de esperança, alenta sempre a todos na esperança da vida eterna, ao céu, ao céu, ao céu, ao cielo, ao cielo, ao cielo. Homem de uma ardente caridade. Ele, a nossas freiras, quando fundou a congregação, falava: todas as virtudes encomendo para vocês, todas, 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 mas em especial a caridade, a caridade, a caridade. E isso fica para nós. Homem de oração e contemplação apostólica. Homem de oração e contemplação apostólica. Apóstolo intrépido e audaz. Destaca pelo amor a Nossa Senhora, a Maria. Aí vem o terço. Homem forte, fiel ao seu ideal com a fortaleza do espírito. Tem como modelo de vida apostólica a São Francisco, a São Domingos de Guzmán. Gasta sua vida ao serviço dos demais. Vive a sua enfermidade e a sua cegueira com admirável aceitação e busca sempre fazer aquilo que é mais agradável a Deus. De fato, ele morreu cego e teve pelo menos 6 ataques epilépticos e sofreu muito com a saúde. E ele queria morrer em casa, no convento, e ele não morreu no convento, ele morreu no asilo. Isso até a nós nos doeu muito, até não conhecer um pouco a história. Era praticamente depois da guerra, era um ambiente muito difícil, para cuidar em casa era muito difícil, não podia ser cuidado como ele merecia e precisava, e no asilo tinha melhor condição. Então, com grande pena, sacrifício, preocupação, tudo isso, mas levaram para o asilo. E foi no asilo que faleceu. Mas depois levaram para casa, e quem vai a Vic, que tem gente aí que já foi, a nossa casa de Vic, que foi casa madre, está enterrado o São Francisco Coll. Bom, mas eu agora, no tempo que me fica, que são 5 minutos só, eu queria falar a obra do Padre Coll, ainda que seja muito rápido. Fale, por favor, com toda tranquilidade. Sim, sim, um pouco tenho que falar, muito não, porque é antipedagógico. Bom, ele era pregador, era apostólico, era de uma vida entregada, de missão itinerante, tudo. E pregava por toda a região, e principalmente nos povoados pequenos, que não tinham muita oportunidade de ir para Barcelona, nem para ir. Lugares pequenos, tinha paróquias, às vezes tinha padres, às vezes tinha um padre para 2 ou 3 paróquias, e ele fazia essas missões com essas equipes. E como falei, talvez às vezes até 20 dias.
Porém, depois dos 20 dias, eles tinham que sair para outro lugar. E ele deixava, nesses lugares onde havia estado 20 dias ou 15 dias, dependendo, pois moças, principalmente moças, sem educação, sem formação, sem conhecimento. E ele ficava inquieto quando saía desses lugares. Então, teve uma inspiração. E é aí que nascemos as dominicas de la Anunciata. Ele teve, mas não foi uma coisa fácil, foi uma coisa muito difícil. E o pior de todo, a maior dificuldade foi a pobreza. A pobreza. Ele era pobre. Já falei que ele não admitia muitos presentes, nem muito dinheiro, nem nada disso de seu trabalho. No entanto, para poder começar a recolher as meninas e proporcionar para elas um lugar adequado, pois ele precisava algo de economia. Então, a maior dificuldade foi a pobreza. E outra dificuldade muito forte foi até os próprios colegas que iam com ele nas missões. Tinha ele por uma pessoa um pouquinho assim. Onde você vai, meu filho? Onde você vai? Se não tem um centavo, quer reunir as meninas? Com que elas vão comer? O que vão fazer? Mesmo assim, ele continuou indo para frente e juntou sete meninas. 7. E até os padres que acompanhavam ele falavam: manda essas meninas para casa. Manda essas meninas para casa. Você não tem condições de fazer nada. E foram até no bispo, para que o bispo mandasse ao padre Coll que essas meninas fossem para casa. E o bispo chamou. E Francisco foi. E o bispo falou: pelas notícias que me estão chegando a mim, você não tem condições de manter, alimentar, promover, não tem condições. Então, manda para casa. É a solução. E ele, com toda a humildade, falou: tá bom, dono, tá bom. Porém, suas almas, que faço com suas almas? Almas. E o bispo não teve resposta. O bispo não teve resposta. Tanto que não teve resposta, que o homem, Padre Coll, continuou com a obra e saiu para a frente. Mas tinha uma diferença. Ele acompanhava a um grupo chamado servitas, que eram freiras. E essas servitas já tinham alguma escola. E então ele orientava elas. O que aconteceu? Pois se juntaram as servitas com as dominicanas da Anunciata. E em pouco tempo tiveram um número bastante aconsejado. Bem, um número bem. De aí que pegaram força e em poucos anos, se espalharam por muitas cidades pequenas. E também é verdade que encontraram ajuda os amigos, os sacerdotes do seminário. Não foi, assim como em um princípio ninguém que esperava dele nada, depois que começou a funcionar um pouco, também os padres, companheiros dele, se animaram e lhe ajudaram. E o padre Coll conseguiu formar a essas meninas que eram pegas do lugar simples,
preparo nenhum, estudar, 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 até conseguir ser professoras. E essas professoras encontraram vagas nos povoados pequenos. E veio a lei política que mandaba embora a todos os religiosos. Porém, as irmás, como eran moito queridas pelo povo, conseguiram ficar no mesmo lugar e continuaram preparando, principalmente as irmãs. Agora, eu quero falar uma coisa muito especial e específica do Padre Coelho. Nessa época surgiram bastantes congregações religiosas, porém todas elas, ou casi todas, por não falar todas, eran de famílias económicamente ben sucedidas. Si non eran ricas, mas eran como remediadas, que vocês falan aquí, remediadas. Entón, esas congregações tiñan moitas vocações. Porém, as jovens que Padre Coelho traballaba con elas eran pobres e non tiñan posibilidade de ser freiras. Porém, ele, con toda a súa pobreza, mas seu ingenio, fundou a orden principalmente a familia dominicana, principalmente pensando nas meninas pobres. De aí que nós, dominicanas da Anunciata, somos a maioría, un 90 e tantos %, de xente simples, xente do povo, xente que non ten grandes propiedades, pelo tanto non ten que facer moitos desprendimentos. Eso o Padre Coelho teve moito claro, que un objetivo da fundación dele, das irmãs dominicanas, que en principio foran chamadas da encarnação, foi para que as meninas pobres, as jovens pobres, pudessem ser religiosas. E essas somos nós. Continuando um pouquinho, não vai ser muito mais não. Vou lembrar que tanto o Papa Francisco, quando saiu na sacada, que foi eleito Papa, quando saiu na sacada, rezou o Pai Noso, lembran? E León XIV rezou Ave María. Me fez pensar a mí. Francisco, Pai Noso, talvez, non sei se máis oportuno, non? Máis genérico, sí. E, claro, Francisco era jesuíta. León XIII é agustiniano. E a Nosa Señora, os agustinianos, Nosa Señora é moita Nosa Señora. Entón, nós somos dominicanas, dominicanos. Vamos rezar o Pai Noso para a final. E vamos rezar o Ave María. E depois outras orações que fixemos moito fáciles aí para completarnos o encontro. Porque, non posso esquecer, o Padre Coelho acostumaba a falar que se ele podía, faría pílulas de amor de Deus. Saben que son pílulas, né? A xente compra na farmacia un fármaco. Que se ele pudiese facer, faría pílulas de amor de Deus. Eu li iso e pensei para mí, olha, e será que agora, no século XXI, con a inteligencia artificial e con non sei máis o que temos aí, non podíamos tamén facer pílulas de amor de Deus? E fui pensando,
E que seriam pílulas de amor de Deus? Que seria? Eu pensei, contemplar a natureza que me ajuda a levantar o ánimo, pois pode ser uma pílula de amor de Deus. E quando eu encontro com uma pessoa que está triste e animo e canto um pouco com ela e começa por ter ânimo para viver, pois pode ser uma pílula do amor de Deus, por que não? E quando faço bem a outra pessoa e fico feliz e a outra pessoa fica feliz, pode ser uma pílula do amor de Deus. E quando contemplo a natureza, a flor, o pássaro, e me sinto bem, com vontade de agradecer a Deus, é como se tivesse tomado uma pílula de amor de Deus, não? Faz prova, experimenta. Eu já experimentei. Então, gente, vamos vender ou comprar, não sei, pílulas de amor de Deus. É do Padre Coll, não é meu. É do Padre Coll. Padre Coll, no seu escrito, fala, se eu pudesse, eu faria pílulas de amor de Deus para todo mundo. Vibrar com o amor de Deus. E eu, pela minha conta, pensei nisso. Pensando que tinha que falar sobre isto, pensei, date, encontrar com a natureza. Quando encontro com crianças, com vontade de rir, de brincar, é uma pílula que eu recebo, porque me faz bem. E um segredo, quando encontro com vocês, aqui, agora, vocês querendo, e eu querendo, pois pode ser uma pílula, não? Bom, ficamos com as pílulas. E vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Ou algo mais. Teresinha, Lourdinhas, queres algo mais? Lourdinhas, queres algo mais? Não. Nós estamos aqui encantados com as pílulas do amor de Deus que a senhora nos trouxe hoje, como sempre, né? Com muita leveza, com muita profundidade, né? E às vezes antes a gente vai estar rezando aqui com a senhora e logo depois às vezes a gente abrir, porque nós estamos com pessoas de vários lugares aqui, viu, irmã? Então, nós vamos rezar, se você acha bom. O Pai Nosso de Francisco, o Ave Maria de León e as 4 preces que nós fizemos aqui na reunião do sexta-feira, tudo com a família dominicana, e depois, se alguém quer perguntar alguma coisa, pois podemos. Vamos iniciar com o Pai Nosso, viu? Já está em pé. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos fazer 4 preces. Por toda a Igreja, pelo Papa Leão XIV, pelo clero, por todos os padres, para que sejam sempre fortalecidos pelos dons do Espírito Santo, recemos. Escutai, Senhor, nossa oração. Vamos repetir? Escutai, Senhor, nossa oração. Pelas irmãs dominicanas, pela família dominicana, presentes nas diversas nações, vocês também estão presentes no mundo inteiro,
para que vivência do duplo jubileu da Igreja e da congregação seja ocasião de revigorar os dons da fidelidade, da alegria, da esperança e da profecia. Rezemos. Senhor, escutai Nossa oração, nossa prece. pelas famílias, por todas nossas famílias, pelas famílias de vocês, para que neste ano jubilar vivamos como peregrinas de esperança e que por intercessão de São Francisco recebamos as bênçãos da paz, da saúde, da união e do amor. Recemos. Senhor, escutai nossa prece. Pelas crianças e jovens tão amadas por São Francisco Coll, que como peregrinos de esperança escutem o chamado de Jesus, e tenham a coragem de responder e seguir a Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Recemos ao Senhor. Senhor, escutai Nossa prece. E por minha parte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E ficamos assim. Sempre seja louvado. Ficamos assim. 9:10 passadas. Que maravilha, irmã. Então, nós estamos aí com várias fraternidades presentes, né? Não só já apresentaram aí a pessoal maravilha aí de Governador Valadares. Então, a gente deixa a palavra em aberto se alguma pessoa gostaria, alguma fraternidade gostaria de falar, de perguntar, ou mesmo fazer um agradecimento à irmã Pepe. Em nome de todos, irmã, quero agradecer a senhora pela sua paciência, pela sua benevolência e por tanto ensinamento, como a senhora é rica no saber, viu? Muito obrigada, feliz final de semana, a semana inteira, na verdade. Muito obrigada. Aprendi a falar. Não mereço, mas agradeço. Aprendi aqui. O Festival Natal anunciou hoje novas atrações. E olha, irmã, nós estamos aí com o pessoal de São Paulo, a irmã Maria Elisa também de São Paulo, cidade de Valinhos, né? Quem mais? Ah, a irmã Célia, lá de Teresina, no Piauí. A Miriam, de onde é, Miriam? São Paulo. Oh, São Paulo. São Paulo, a Miriam também. Então, veja quantas pessoas, né? Valinhos também está aqui presente. E a gente agradece de coração, viu, irmã Pepe? Que São Francisco Coll nos ajude, continue nos protegendo, iluminando. Né? Irmã Rosilene também aqui presente. Sim, boa noite. A irmã Vilina também, que está participando também. Escondida, não está dando para ver. Muito obrigada. Uma alegria. Não dá para participar sempre das formações, que sempre tem compromisso. E hoje não tinha compromisso. Então, deu para poder estar aqui participando. A irmã Maria Elisa gostaria de falar? Foi uma alegria muito grande ouvir as colocações da irmã, agradeço de coração. Hoje de manhã eu estava refletindo sobre a vida dele, e agora essa foi uma coroa. Muito obrigada, irmã. Eu amei a noite de hoje. Obrigada. Você viu? Participar. Eu vou lembrar todo o Padre Conte Pepe nos recordou. Ela, infelizmente, começava. Uma das histórias que acontece na Jô,
Muito. A oportunidade de estar aqui. Tá? E nós amamos Irmã Pepe, isso aí todo mundo sabe, certo? E notório, que a gente não podia deixar de voltar aqui. Ligar o microfone que está dando. Uma televisão está ligada por aí, está dando volume. Não, já desligou, só fala. Vai lá, sim. E agora, virou? Chega mais perto para você falar, Lácia. Meu Deus, eu vou então, mais perto. Me ouvem agora? Sim. A gente só quer agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Nós somos apaixonados pela Irmã Pepe, pelas irmãs dominicanas da Anunciata, e é com muito prazer que hoje a gente se reúne para comemorar, para rezar, para rir, para estarmos juntos. E ouvir essas pílulas de amor que ela trouxe para nós, aí pronto, o coração fica cheio do Espírito Santo. Muito obrigada, gente. Nós aqui agradecemos, viu? A gente a oportunidade de estarmos juntos aí com toda a fraternidade reunida, celebrando, louvando, e né, esse agradecimento especial à Irmã Pepe. Viu? Esteja sempre conosco, viu, Irmã Pepe? Que a gente sempre aprende muito, como diz a Irmã Maria Elisa, coroou a noite, né, nesse dia tão festivo, com palavras que realmente nos ajudam e nos dão esperança. Muito obrigada. Muito obrigada a todos pela presença, né? E nós vamos estar aí com a gravação e aqueles que quiserem, a gente vai estar disponibilizando para a gente continuar na nossa missão. Muito obrigada, Irmã Pepe. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Um abraço a todos, estaremos aí no próximo mês. No sábado, a gente tem outra formação também, com o COFALC, e aí estendo a oportunidade, todos juntos, unidos, sendo cada vez mais peregrinos da esperança. Um beijo no coração de todos vocês. Boa noite a todos. Muito boa noite. Boa noite a todos. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite.